Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Lucas 16, nós leremos o verso 19 até o verso 31. A palavra de Deus diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade a qual o Senhor nos deu de prestarmos este culto ao Pai e ao Senhor. Agradecemos pela sua bondade, a sua infinita misericórdia, ó Pai, revelada a nós a cada dia, e nós somos gratos, ó Pai, ao Senhor. Queremos neste momento que o Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações através da tua palavra, e que o Senhor use, ó Pai, esse miserável servo que sou nas mãos do Senhor, para poder ser, ó Pai, instrumento de bênção. Da minha boca, ó Pai, não venha a palavra do meu próprio entendimento, mas que tudo venha do trono da graça do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ouvir com atenção, compreender, e que o Senhor também, ó Pai, possa nos ajudar a praticar tudo quanto o Senhor venha nos dizer nesta manhã. Rogamos, ó Pai, por cada um dos amados irmãos que estão em seus lares, que o Senhor possa estar com eles também neste momento, os abençoando, os protegendo. Também pelas mães, ó Pai, da nossa igreja, nós rogamos ao Senhor, que o Senhor derrame suas ricas bênçãos sobre elas, ajude elas a continuarem firmes, ó Pai, nos caminhos do Senhor, dá a elas a sabedoria que necessitam, tanto para serem mães de acordo com a sua vontade, como também para serem as auxiliadoras, ó Pai, a qual o Senhor também as tem levantado. E é em nome do nosso Senhor Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Então, hoje de manhã nós queremos falar sobre do rico e o Lázaro. Basicamente, um contexto semelhante ao que nós vimos na semana passada, quando o Senhor Jesus, ali através da parábola do rico insensato, ele admoesta ali, falando sobre essa preocupação, muitas das vezes, que o homem tem com as coisas materiais, neste mundo, e ele se esquece de algo maior, mais alto, que é a questão justamente da nossa vida eterna, da nossa alma. E com o rico insensato, a pergunta qual foi feita para ele foi: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Houve ali basicamente um aviso para ele. Mas nós sabemos ali dentro daquela parábola, o Senhor Jesus querendo ensinar sobre essa questão de que o homem fica preso nas riquezas e se esquece daquilo que é primordial. E então, ali na parábola, ele dá esse aviso, chamando de louco aquela pessoa que assim procede. Nós não pensamos na morte. E ao não pensar na morte, é que nós, então, acabamos por ter um grande problema de não preocuparmos com a nossa vida pós-morte. E isso é algo errado, é o maior erro que o homem pode cometer neste mundo aqui, é de não se preocupar com a vida pós-morte.
porque a vida após morte é algo que todos nós vamos passar. Então, é extremamente necessário que nós venhamos a pensar nisso e que nós também venhamos cuidar dessa questão, para que ao morrermos nesta vida aqui, deixarmos esta vida aqui, nós possamos então estar com o Senhor Jesus Cristo, né, no céu, na glória eterna. Então, a preocupação de ajuntar tesouros nesta vida nos faz esquecer da eternidade, nos faz esquecer daquilo que é mais importante em nossas vidas. Então, nós queremos nessa manhã chamar a atenção aqui para alguns pontos, né, essenciais ao qual o Senhor Jesus Cristo nos ensina, e nós queremos destacar estes pontos aqui. Primeiro, é que na questão, né, da morte, todos nós, todos os homens, nós iremos morrer, nós não podemos nos esquecer disso. Olha o versículo 22 do nosso texto, onde a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Amado, todos nós sabemos sobre isso, ainda que nós não queremos pensar sobre isso, mas nós sabemos que vai chegar o dia em que cada um de nós vamos partir deste mundo aqui. Se Cristo não voltar, né, porque se Cristo voltar antes que eu morra, a palavra de Deus nos ensina que os salvos em Cristo Jesus serão arrebatados, então eu não passarei pela morte. Mas se ele não voltar nos próximos 80 anos, basicamente todas as pessoas que estão a me assistir, né, pela internet, nós já teremos partido desta vida aqui. Então, com raras, né, exceções aí, alguns passam, né, disso, mas a palavra de Deus mesmo diz que a nossa vida, a duração da nossa vida é de 70 anos. E que se alguns pela sua robustez, né, passam disso, o melhor deles é canseira e enfado. Então a duração da nossa vida já foi colocada como 70 anos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, pensarmos que nós nunca vamos morrer, que nós somos eternos, que nós vamos viver neste mundo aqui pela eternidade. Lembra que o rico insensato ele estava com esse grande problema, né? Ele fez planos e ele achou então que ele teria muitos anos de vida e que ele poderia gozar de tudo aquilo que ele tinha juntado, né, de bens. Só que, no entanto, o Senhor Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Uma das coisas que o homem não tem domínio é sobre a sua própria vida, né? Isso está nas mãos de Deus. Então, todos nós vamos passar um dia pela morte. A morte é um acontecimento para todos. Ninguém, né, está exime de passar por ela. Ela é uma consequência do pecado. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, ali relata justamente sobre a entrada, né, do pecado neste mundo, do homem, né, começar a ser pecador. E ali em Gênesis capítulo 2, versículo 17, nós vamos lá rapidinho, nós vamos correr alguns textos nessa manhã. Eu pedi aos irmãos aí que vão nos acompanhando. Mas em Gênesis 2, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? E foi justamente o que o homem fez. Né? A ordem do Senhor ela era específica, havia várias árvores frutíferas ali que eles poderiam comer, que eles poderiam se alimentar, mas, no entanto, ele tinha dito apenas sobre uma árvore. Ele tinha dito: dessa aqui vocês não comem, porque no dia em que dela vocês comerem, certamente morrerão. E Deus ali estava falando justamente sobre a questão do pecado, né? Seria o pecado da desobediência. Ao desobedecer a Deus, comendo daquele fruto qual ele tinha dito para não comer, o homem então se tornaria pecador e o homem então estaria, né, passivo de morte. Inclusive o que Paulo, né, escreve lá em Romanos 6, versículo 23, dizendo: o salário do pecado é a morte, né, a parte A. E graças a Deus o versículo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado é que foi quem gerou, né? Ao pecarmos, foi gerado aí a morte em nossas vidas e nós então hoje morremos. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, também nos diz: como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. De forma que nós, né, nascemos em pecado, nós já nascemos condenados à morte. E não só esta morte física, né, que é o fato de deixarmos esta vida aqui,
como também nascemos condenados à morte eterna. A morte, a segunda morte que a palavra de Deus nos diz, que é justamente o ser lançado no lago de fogo, como aqui no caso da história a qual o Senhor Jesus Cristo nos contou, a questão aqui de ter sido o rico lançado no lago de fogo, né? Ele, a partir desta vida aqui, ele já ergueu seus olhos estando no inferno em tormento. É o que a palavra do nosso Deus nos diz. Então, amado, todos nós, né? Essa é uma certeza a qual nós temos, que nós vamos partir deste mundo aqui. A morte cabe a todos os homens, né? Olha comigo Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8, verso 8. Eclesiastes 8:8. A palavra de Deus diz assim: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Então veja só que o sábio aqui, né, escritor de Eclesiastes, o pregador, ele diz: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, né? Então nenhum de nós temos. Outro dia escutei de um senhor falando, né, olha, a medicina está tão evoluída, né, que vai chegar o dia em que ninguém mais vai morrer. E eu fiquei ouvindo, né, ele falando, não estava conversando comigo, estava conversando um pouco mais para frente assim, mas aquele momento ali eu fiquei pensando, né, coitado, ele não sabe da realidade, é que nunca, né, o homem vai poder viver eternamente nessa matéria aqui. Essa matéria precisa, né, passar pela morte, e o homem então, dependendo da decisão qual tomou, ou ele vai gozar a vida eterna no céu com Deus, ou ele irá sofrer as penúrias do inferno. Ele está também, né, o homem está ordenado por Deus. Então olha aqui em Jó, vamos lá em Jó, rapidinho, Jó 14:5. Jó 14:5. A palavra de Deus diz assim: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Né? Então Deus, ele sim sabe o dia em que nós vamos partir desta vida aqui. Nós não sabemos, nós não temos domínio nem sobre isso, né? Deus não nos deixa saber o dia certo, qual nós vamos morrer. Eu sei que alguns ainda pelas enfermidades as quais às vezes caem, né? Os médicos desenganam, falam sobre um tempo, né, ainda de vida que eles vão ter, e a gente acaba vendo que ou tem mais ou tem menos, alguns até vivem muito tempo depois ainda daquela data pré-estabelecida pelos médicos. Então, ou seja, nós não temos, né, o domínio, mas Deus, ele tem ordenado, ele sabe qual é o dia da partida de cada um de nós deste mundo aqui. Jó capítulo 3 também, versículo 17 a 19, Jó 3, 17 a 19, nós vemos que a morte também, ela iguala, né, todos os homens. Olha só, Jó 3, 17 a 19. A palavra de Deus diz assim: ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu senhor. Então veja que todos os homens, né? Nós vemos inclusive aqui na história, né, do rico e o Lázaro, nós vemos aqui tanto o rico quanto o pobre passa pela morte. Então, para a morte ela não faz, né, distinção de pessoa. Todos nós, independentemente da questão social, escolaridade, seja o que for, todos nós vamos partir desta vida um dia. Então, para ela, tudo, né? Todos são iguais. Segundo ponto importante que nós podemos destacar aqui, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, nessa história do rico e o Lázaro, é que toda a alma humana, ela continua vivendo após a morte. Eu sei que algumas religiões, elas têm ensinado, né, que quando o homem morre, é o que nós chamamos de aniquilação, né, da alma. Eles creem que a alma, ela deixa de existir.
Inclusive, há algumas denominações que fazem uso, né, da Bíblia, e nós achamos isso até um equívoco muito grande, porque se fazem uso da Bíblia, não podem negar os ensinamentos nela contidos. E a palavra de Deus, inclusive, fala justamente sobre a questão de ser salvo, né, por Jesus Cristo, e até mesmo eles ensinam, né, falando sobre que o homem precisa entregar a vida a Jesus para ser salvo, mas no final eles dizem, olha, e não vai ter o inferno, e a alma vai ser aniquilada. Então aí a gente acaba pensando, né, o raciocínio lógico deve nos levar a pensar, então nós vamos ser salvos do quê? Se o perdido, né, aquele que está sem Cristo, quando ele morrer, ele apenas deixa de existir, então ele será salvo do quê? Então, amado, um ensinamento completamente controverso com aquilo que a Sagrada Escritura realmente ensina. A palavra de Deus ensina que a alma ela é eterna. Cada um de nós somos eternos. Lembra que nós fomos criados, né, à semelhança do Senhor nosso Deus, e o nosso Deus ele é eterno. Agora ele é eterno, né, como a palavra de Deus o descreve, ele é eterno de eternidade a eternidade. Tanto a eternidade passada ele sempre existiu, ele nunca teve um começo, e também a eternidade futura ele nunca terá um fim. Então nós somos um pouco diferentes porque nós tivemos um início, mas a palavra de Deus nos ensina que nós não teremos um fim. A nossa alma ela é eterna e nós então viveremos pela eternidade. Agora, dado o lugar, né, será dado a decisão a qual nós tomamos nesta vida aqui. Ou seja, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, então nós vamos viver a eternidade com Deus. Mas se nós não entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o que a palavra de Deus ensina é que então iremos viver a eternidade no inferno, num lugar terrível, né, o qual a palavra de Deus nos descreve. Então a Bíblia ela ensina essa doutrina da imortalidade da alma. Então vamos aí ver alguns textos rapidinho também. Jó capítulo 19, versículo 25 a 27. Olha só o que Jó disse aí. Jó diz assim, verso 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros, e contemplarão, e por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Veja que Jó, né, aqui no versículo 26, ele diz, depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Né? Jó aqui está fazendo alusão justamente sobre a questão da ressurreição. A palavra de Deus, inclusive, diz, né, no livro de Apocalipse, ela fala sobre duas ressurreições. Ele diz, inclusive, olha, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é qual? É aquela daqueles que morreram em Cristo Jesus. Eles ressuscitarão, primeiramente. E Jesus, né, que é a primícia da ressurreição, esses então que vão ressuscitar, fazendo parte desta primeira ressurreição, esses então irão para o céu, irão gozar a vida eterna com Deus. Mas a segunda ressurreição, está relatada ali, inclusive no livro do Apocalipse, no capítulo 20, a segunda ressurreição é onde todos os mortos que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eles serão de novo trago à vida, e eles então estarão comparecendo diante do tribunal de Deus, do juízo, ali no juízo final, né, que a palavra de Deus nos chama ali do grande trono branco. E ali então Deus os sentenciará justamente ao inferno, por não terem entregues as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E eles serão condenados segundo as suas obras. Mas eles passarão pela eternidade, né? Passarão a eternidade sem fim, passarão sofrendo no que a palavra de Deus chama ali de lago do fogo. Eles sofrerão ali pela eternidade. Então veja, amado, que a palavra de Deus ela vem sempre falando sobre esta questão de que a alma ela é imortal. Nós precisamos entender isso. A Bíblia ensina sobre esta imortalidade da alma. Olha Salmo capítulo 17, verso 15. Salmo 17, 15. A palavra de Deus diz assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da sua semelhança quando acordar. Então veja, o salmista também dizendo sobre essa questão de após a morte, né, nós estarmos novamente sendo tragos à vida pela ressurreição e aí, como nós já dissemos, indo para aquele lugar o qual nós decidimos aqui em vida. Olha também em Daniel capítulo 12, a palavra de Deus ainda falando sobre
essa questão da imortalidade da alma. Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, verso 3. Diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eterna. Né? Daniel falando mais uma vez sobre essa questão da ressurreição. Agora dizendo sobre aqueles que são sábios, né? Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eles resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que ensinam a justiça como as estrelas sempre e eterna. Mateus capítulo 22, vamos lá, Mateus capítulo 22, o verso 31 e o 32. Mateus 22, 31 e 32. A palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus falando: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Né? Então aqui o Senhor Jesus ensinando mais uma vez isso. Aqueles que morreram, eles voltariam novamente à vida, né? Estariam com o Senhor nos ares. Nós temos falado aqui bastante, né, sobre a questão dos mortos em Cristo. Obviamente, aquilo que nós interessamos, né? Mas nós falaremos também sobre a questão daqueles que morreram, né, sem Cristo. Olha Lucas capítulo 23, ainda Lucas capítulo 23, algumas páginas para frente aí do nosso texto inicial. Lucas 23, o verso 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então lembra ali na crucificação do Senhor Jesus Cristo, aquele ladrão, né, que estava ao seu lado, aquele malfeitor que estava ali ao seu lado, ele então reconhece a Cristo, né, como sendo o Filho de Deus, como sendo o Salvador deste mundo, e ele então olha, né, para o Senhor Jesus, falando para ele: ó Pai, lembra-te de mim, né, quando entrares no teu reino. E Jesus então diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja, amado, que não é uma morte e a pessoa deixa, né, de existir, de maneira nenhuma. A morte é aquilo que, na verdade, nós passamos aqui para uma vida, né, eterna, seja ela com Cristo ou sem Cristo Jesus. Olha João também, Evangelho de João, capítulo 14. João 14, 1 a 3, o Senhor Jesus fala também com respeito a esta vida, né, após a morte. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja aí, amado, mais uma vez, né, ensinamento sobre a alma sendo imortal. Mateus capítulo 25, nós vemos também no versículo 46. Mateus 25, 46. O Senhor Jesus ensinando sobre essa questão da imortalidade da alma, ele diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, amado, ao partir deste mundo aqui, o que nos espera, né? Eu sei que algumas pessoas têm medo de morrer porque não sabem o que espera ela. O que nos espera ou é o céu ou é o inferno. Dependendo da decisão que você tomou aqui. É o que Jesus ensina aqui, que a alma, ela não é extinguível. Ela não vai deixar, né, de existir após a morte, mas pelo contrário, ela é imortal e ela então, ela passará a eternidade ou no céu ou no inferno, dado a decisão a qual você tomou nesta vida. Então veja aqui que o rico, né, da nossa história, ele não foi para o inferno porque ele era rico, de maneira nenhuma. O que houve para ele ir para o inferno é que ele se preocupou tanto com seus bens materiais, ao invés de se preocupar, de fato, com a sua alma. Então a correria, né, do dia a dia, atrás dos bens, a ganância, a avareza, fez com que ele se esquecesse da sua alma, com que ele se esquecesse de Deus.
Agora veja, ainda hoje, né, nós temos pessoas que agem dessa forma. Pessoas que ao invés de olhar, né, e analisar a sua vida, pensando sobre a vida eterna, onde é que eles vão passar, eles estão correndo naquela correria desenfreada atrás de dinheiro, atrás de enriquecer-se cada vez mais. E nós sabemos muito bem, né, o alerta, inclusive, que o Senhor Jesus Cristo fez na parábola passada que nós estudamos. Ali, ele fazendo este alerta justamente de que os bens aqui, eles são temporários. Nós vamos poder desfrutar desses bens durante pouco tempo. O que nós precisamos fazer é juntar, né, tesouros no céu. O que nós precisamos fazer é levar realmente aquilo que nós podemos, né, através das nossas boas obras, as quais Cristo irá nos galardoar, nós levarmos então os bens para o céu e não adquirirmos, né, corrermos atrás de adquirirmos aqui. Não tem, nós falamos já a respeito disso na semana passada, não tem nada de errado em você trabalhar e conseguir bens com o fruto, né, do seu esforço em trabalho, mas o que o cristão não pode fazer é ter isso como a obra primária, né, da sua vida. Lembrando que a obra primária do verdadeiro cristão é justamente adorar a Deus, né, engrandecer ao seu santo e maravilhoso nome, levando assim o evangelho a todas as nações. Aqui, o que Deus está fazendo, ele está ilustrando algo real. Está falando sobre a realidade do inferno, a realidade também do céu, a realidade desses lugares e também alertando, né, aos homens para que os homens não vão para este lugar de tormento. Então, terceiro ensinamento que Deus nos dá aqui é que só os dois destinos eternos, só há dois destinos eternos para o homem, o céu e o inferno. Nós temos aí no versículo 22 e versículo 23 de Lucas 16, ele dizendo: "E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio." Então, amado, existe somente dois lugares de destino para o homem. A ideia de que existe o umbral, que é o hospital das almas, e que as pessoas, ao deixar este mundo aqui, elas vão passar um tempo, né, se elas foram más, elas vão passar um tempo neste umbral, e aí depois de passar ali um tempo melhorando a sua alma, que elas vão retornar à vida sendo uma pessoa melhor, uma pessoa evoluída. Esta ideia é uma heresia. Esta ideia é uma ideia errônea. Se você olhar, né, de forma lógica, até mesmo para o contexto em que nós vivemos, nós vamos ver que o mundo não tem melhorado. Que as pessoas não estão voltando, né? Obviamente elas não vão voltar, mas se esta ideia fosse uma ideia real, elas não estão voltando pessoas melhores. Porquanto nós estamos vendo o mal, né, cada vez maior. As pessoas, inclusive, cometendo maldades que, às vezes, nós nos espantamos, falando, de onde esse pessoal tirou isso? Como é que eles conseguiram pensar em tamanha maldade para fazer? Então, amado, isso é uma coisa inventada, né, por mentes humanas, inventada até mesmo para que as pessoas desviem os seus olhares realmente da realidade. Que se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o lugar que te espera é o inferno mesmo. É o lugar de tormento o qual a palavra de Deus descreve. Então não adianta, né, ficar pensando, ficar ali achando que você vai ter uma outra chance. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem essa, morre, volta aqui, morre, volta aqui, morre, volta aqui, morre, volta aqui. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Então nós podemos ver, tanto pela palavra de Deus, que isso é irreal, porque ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, como também, pela própria ideia lógica, nós não temos visto o mundo melhorando, né? Pelo contrário, nós estamos vendo o mundo piorando cada vez mais. Cada vez mais. A ideia também de que haja, né, após esta vida aqui, um lugar chamado também de purgatório, onde as pessoas, né, ao deixar esta vida aqui, se elas foram más, elas vão passar naquele lugar onde elas vão ser expurgadas de seus pecados, e aí sim elas poderão chegar ao céu. Esta ideia também é uma ideia completamente controversa aos ensinos da palavra de Deus. Não existe um lugar chamado purgatório.
Não existe. A palavra de Deus deixa bem claro, né, isso para nós. Olha que este homem, este rico, ele morreu, e a palavra de Deus já diz aqui, e no Hades ergueu os seus olhos estando em tormento. Foi algo imediato, ele, ao fechar os seus olhos aqui, ele já estava no inferno, sofrendo ali as dores do inferno. Então, amado, não é, né, a ideia de um purgatório não existe na Bíblia, assim como também a ideia de um umbral também não existe. Então só há dois destinos para o homem, dois destinos eternos, que é o céu ou o inferno. O inferno é real e não é aqui. Você pode ter certeza. Algumas pessoas querem dizer, não, o inferno é aqui. O inferno não é aqui. A palavra de Deus descreve o inferno como sendo um lugar onde o fogo nunca apaga. Tem alguém, você está vendo pessoas aí direto, né, na rua, pegando fogo, se queimando. Nós não estamos vendo isso. Então o inferno não é aqui. A palavra de Deus diz que o inferno é um lugar de constante tormento, onde as pessoas estarão gritando realmente por misericórdia, por socorro, mas não vão conseguir alcançar essa misericórdia, esse socorro. Nós não temos visto isso pelas ruas onde nós andamos. A palavra de Deus diz que é um lugar onde o bicho nunca morre. E também nós não estamos vendo bichos, né, aí no meio do fogo, comendo, né, as pessoas, trazendo, né, dores às pessoas. Nós não estamos vendo nada disso aqui. Então esse pensamento, olha, o inferno é aqui, não. Por mais que você sofra nesta vida aqui, eu quero dizer para você que isso não chega nem perto daquilo que as pessoas vão sofrer no inferno. Então o inferno é real e ele não é aqui. E nós vamos ver aqui rapidinho no nosso texto, né, algumas descrições aqui sobre o inferno. Então veja, o inferno trata-se de um lugar de tormento consciente. A ideia também de que o homem, né, no inferno ele vai sofrer sem lembrar de nada, esta ideia também é uma ideia errônea. Olha no versículo 24, ele diz, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água, aponte o seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então veja que o inferno é um lugar de tormento e tormento consciente. Ao contrário daqueles que vão para o céu, onde as suas memórias, né, ruins, daquilo que eles passaram nesta vida aqui, isso será apagado, o inferno é um lugar onde a memória da pessoa que vai para ali, ela não será apagada. E a sua memória, basicamente, será uma das questões que vão o atormentar no inferno. Lembrando deste homem, olha que este homem estava ali olhando e vendo, né, a Lázaro no seio de Abraão, e ele, um mendigo, né, ali no seio de Abraão, e ele ali estava atormentado, e ele estava ali olhando, né, para aquela situação e consciente, até mesmo da vida a qual levou aqui. Consciente sobre sua família. Talvez até consciente sobre algumas pessoas que passaram por ele, alertando ele sobre essa questão de que um dia, se ele deixasse este mundo sem Cristo, que ele estaria no lago de fogo queimando pela eternidade. Amado, a consciência, né, é algo atormentador para as pessoas que estão no inferno hoje. Quantas pessoas que hoje, né, estão no inferno e elas ali estão lembrando, né, que uma vez alguém passou e deixou um folheto falando de Cristo Jesus para ela, e ao invés dela ler, ela pegou aquele folheto e de repente jogou fora. Aquele folheto que falava justamente sobre como ela não poderia chegar naquele lugar, como ela poderia receber a Cristo como Salvador, como ela poderia ir ao céu, mas ela recusou. Eu me lembro, né? Quando era pequeno, saindo para distribuir folheto com meu pai, no centro da cidade de Franca, eu entreguei um folheto para um senhor, eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, eu entreguei um folheto para um senhor, e aquele senhor pegou aquele folhetinho da palavra de Deus, e ele fez assim, e jogou em mim mesmo. Meu pai estava um pouco mais longe assim, de mim, e meu pai veio correndo, me pegou assim, me puxou para o canto, falou assim, olha filho, você não precisa ficar triste com isso, nós vamos continuar distribuindo o folheto, e você só lembra disso. Um dia, essa pessoa, se Deus não tiver misericórdia da alma dele, se ele um dia não entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele vai estar no inferno, ele vai estar lembrando que você entregou esse folhetinho para ele e ele rejeitou, não você, não o folheto, mas ele rejeitou a Cristo Jesus. Então, amado, quantas pessoas, né, vão estar no inferno, neste tormento consciente, lembrando disso.
lembrando de tantas vezes que algum cristão, né, algum crente, como a maioria nos chama, terem falado para ele a respeito de Jesus, e eles rejeitando Jesus, achando que nós estávamos forçando eles a mudar de religião. Amado, o verdadeiro cristão, ele não está pregando religião, ele está pregando Cristo Jesus, morto pelos nossos pecados, sepultado, ressurreto. O verdadeiro cristão está pregando a vida que Cristo Jesus dá, não é uma religião. Então, amado, muitas pessoas estarão ali sendo atormentadas por isso. Algumas que vão estar ali no inferno pensando, nossa, quantas vezes eu fui à igreja, quantas vezes eu ouvi o pastor pregando, quantas vezes na escola dominical eu assisti ali as aulas da escola dominical falando sobre o Senhor Jesus Cristo, e eu rejeitei, e hoje eu estou aqui queimando no inferno, por conta de uma decisão errada a qual eu tomei. Você, amado, na vida nós vamos tomar muitas decisões erradas. Algumas pessoas tomam a decisão errada, né, de um curso qual querem fazer, de uma profissão que vão seguir pela vida. Algumas até erradas na questão de com quem vai se casar. Decisões erradas na questão financeira. Mas, amado, uma decisão que nós não podemos errar é decidir por Cristo Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ou, no inferno, você será atormentado pela sua própria consciência. Então, a pessoa ali, ela está viva, ela está consciente no inferno, experimentando ali dos sofrimentos, né, dos horrores do inferno. O homem rico sentia as dores atormentadoras, clamava para que Deus, né, reduzisse o seu sofrimento. Aí no versículo 24 nós lemos, Pai Abraão, manda Lázaro que molhe na água, aponte seu dedo, me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Também, o inferno é um lugar de tormento completo. Olha o versículo 24, mais uma vez, dizendo, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A pessoa vai experimentar o tormento, tanto com o corpo quanto a alma. Lembra que nós dissemos ainda há pouco, né? No final dos tempos, todas as pessoas comparecerão diante de Deus, no grande trono branco. Os que morreram sem Cristo ressuscitarão e eles estarão diante da presença de Deus. Eles ali serão julgados, eles ali serão sentenciados e condenados ao inferno, a passar a eternidade. Só que em seu corpo, em sua matéria, na alma, juntamente, eles estarão ali sofrendo os horrores do inferno pela eternidade. Então, amado, a pessoa, né, ela vai experimentar o tormento, e esse tormento é um tormento completo. Olha o aviso, né? Os irmãos se lembram do aviso do Senhor Jesus Cristo. Olha em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus dizendo, e então temais os que matam, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então veja, né? Inclusive o que a palavra de Deus, né, nos ensina é que nessa ressurreição dos mortos em Cristo, para condenação, eles serão lançados no lago de fogo. No lago de fogo. Ali um lugar de tormento eterno mesmo, né? O inferno, aparentemente, um lugar de tormento temporário. Depois, então, essas pessoas irão, né, para o lago de fogo e ali, então, perecerão pela eternidade, né, sofrendo as mazelas ali do inferno. Então, amado, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, não tema aí aquele que pode fazer mal para o corpo e não pode fazer mal para a alma, né? Vocês devem temer aquele que tanto pode fazer perecer o corpo quanto a alma no inferno. O inferno também é um lugar de tormento definitivo. Então, mais uma vez, né, não é aquela ideia do umbral, não é aquela ideia ali do purgatório, onde você vai sofrer um pouquinho para depois você voltar aqui sendo uma pessoa melhor, ou então para depois dar o passo para frente, né, e ir para o céu. O inferno é um lugar de tormento definitivo. Versículo 24 ainda diz, clamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água, aponte seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Veja, o inferno aqui é um lugar definitivo. A pessoa não tem como mudar essa situação na sua vida.
Veja que ele quer aqui que haja um refrigério, não conseguiu. Veja aqui que ele até mesmo depois, ele vai insistindo aqui, até mesmo para que alguém vá anunciar essa realidade. Talvez até o pedido dele aqui a Deus, né, sobre, olha, rogo-te, no verso 27, dizendo, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Talvez a ideia era até que ele estava pensando, era que Deus se compadecesse até mesmo dele, para que ele fosse lá e anunciasse. Mas, amado, o inferno é um lugar definitivo, é um lugar do qual as pessoas não poderão sair ou ser transferidas dali. Elas estarão sendo queimadas no lago de fogo pela eternidade. Elas não podem. Observa aí no versículo 25, né? A expressão que o Senhor Jesus usou. Versículo 25, deixa eu ver aqui. Verso 26. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, olha essa expressão, não poderiam. Não poderiam. Então, o inferno, né, um lugar de tormento definitivo. Não existe possibilidade de mudança nenhuma. Aqueles que vão para o inferno, eles estarão ali sofrendo a eternidade. Também, em quarto lugar, o inferno é um lugar de tormento incomunicável. Olha o verso 31. A palavra de Deus diz assim, porém ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Né? Então o homem, ele pede a Deus aqui que mande alguém para avisar os seus parentes, para que eles possam entender que o inferno realmente é real e que eles não vão, então, para aquele lugar de tormento. Só que o problema, amado, é que não existe a possibilidade de comunicação. Jesus deixa isso bem claro aqui, a possibilidade de comunicação com os mortos. Eu sei, algumas religiões querem ensinar que existe essa possibilidade. E, amado, essa possibilidade, até alguns creem, confiam nisso, mas, amado, essa possibilidade, a palavra de Deus diz que é impossível. O que acontece é que alguns homens que vão se misturando com esse tipo de pensar, que vão se misturando com feitiçaria, com tantas outras coisas, eles acabam, sim, ouvindo vozes, até mesmo se comunicando, mas não é com os seus entes queridos. São com os demônios, né? Que operam nesta vida aqui. E talvez algumas pessoas pensem, não, pastor, mas eu tive lá e eu ouvi até a voz, era a voz dele. O diabo, ele pode fazer isso. Os demônios podem fazer isso. A palavra de Deus diz que Satanás tem poder até mesmo para se transfigurar em um anjo de luz, aparecendo para alguém como se fosse um anjo de luz. Ele tem poder, né, para mudar a voz. Pastor, mas olha, eles falaram algo lá que só eu sabia. Deixa eu te falar. A palavra de Deus diz que o número de anjos, os quais serviam a Deus, eram incontáveis. Mais incontáveis do que as estrelas do céu. Agora veja que a palavra de Deus diz que quando Satanás, né, ele na sua rebelião contra Deus, querendo ser igual a Deus, ele então foi deposto do seu lugar, ele foi lançado, né, no abismo, juntamente com ele veio uma terça parte destes anjos que foram também persuadidos ao mal juntamente com ele. Então veja, amado, existem vários demônios ao nosso derredor. No caso, nós, né, que somos salvos, a palavra de Deus diz que ao nosso redor estão os anjos de Deus, a proteção de Deus, mas ao nosso derredor existem vários demônios. Existem demônios, né, junto com você todos os dias. E eles estão vendo o que está acontecendo. Muitas coisas, inclusive na sua vida, eles estão influenciando para que aquilo aconteça, até mesmo para a sua destruição. Isso é uma realidade. Nós não queremos aqui, né, fazer tal como alguns, né, ensinam que tudo é a culpa do diabo, tudo é que o diabo que faz, mas a realidade é que os demônios existem. Satanás está trabalhando justamente para a destruição da raça humana. Ele sabe que ele não pode fazer nada contra Deus. Ele não pode ferir Deus diretamente. Então ele fere indiretamente, justamente trazendo, né, fazendo mal às pessoas, né, os seres humanos, que é justamente a obra da criação a qual Deus mais amou. Nós, os homens, somos a obra-prima, né, das mãos do nosso Deus.
Então veja, amado, a palavra de Deus, ela ensina sobre isso. Não há comunicação com aqueles que partiram desta vida aqui. Não existe nenhuma possibilidade. Olha comigo lá em 2 Samuel, capítulo 12. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 22 e o versículo 23, diz assim: E disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei. Jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazer voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Né? Olha Davi falando, inclusive, sobre seu filho, né, com Betseba, e durante todo o tempo em que a criança estava ruim, ele estava ali jejuando, ele estava orando, buscando a Deus, mas depois que a criança morreu, ele levantou-se, né, e foi se alimentar, e todo mundo ficou espantado, falando, não, mas olha, quando a criança estava viva aí, ele estava chorando ali e tal, e agora que ela morreu, ele levantou, ele tomou banho, está se vestindo, né, está ali se alimentando, e ele então, né, esclarece falando, olha, enquanto ela estava viva, eu estava rogando a Deus por ela, mas agora que ela morreu, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer ela voltar. A impossibilidade de fazer qualquer pessoa, né, da morta voltar a esta vida. A não ser, né, com o que Jesus fez no passado, os milagres que Jesus operou no passado, e também os seus discípulos. Mas isso foi preparado assim, Deus quisera que isso acontecesse dessa forma, para que fosse um sinal, inclusive para os judeus, para que eles crescem que Jesus realmente era o Messias, que Jesus realmente era o Salvador. Hoje há uma impossibilidade muito grande. De vez em quando a gente vê, né, pessoas falando, que fulano de tal orou e a pessoa estava morta e ressuscitou, amado. É impossível. É impossível. Né? Isso não passa realmente de sensacionalismo. Agora, pastor, mas e se Deus quiser fazer isso? Não, se Deus quiser fazer, Ele pode. Mas Ele mesmo, né, já pré-definiu aí que agora a ressurreição a qual vai haver vai ser justamente para a vida eterna ou para a morte eterna. Então, amado, não existe uma possibilidade de comunicação com os mortos. Nós, né, como Davi disse aí, nós iremos àqueles que já morreram, mas eles não poderão vir a nós. A doutrina da reencarnação e da comunicação com os mortos é um engano. Trata-se de uma prática condenada pelo próprio Deus. As pessoas que vão, né, buscar comunicação com os mortos, Deus condena isso. As pessoas que estão trazendo, inclusive, esses ensinamentos, né, de que o homem pode se comunicar com os mortos, o homem vai reencarnar, amado, tudo isso é condenado por Deus. Olha comigo aí, Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio 18, verso 10 a 14. A palavra de Deus diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Essa aqui era uma prática, né, pagã, ainda existente em alguns países, que era justamente o sacrifício mesmo. Né? As pessoas sacrificavam seus filhos, as entidades, né, ali, a deuses que eles criam. E olha, Deus condenando, né, essa prática, dizendo, pois entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, nem adivinhador. A ideia aí, né, aquelas pessoas, vem cá, deixa eu ler sua mão. Deus abomina isso. Deixa eu adivinhar o seu futuro. Nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa, presta atenção, é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus o lança fora de diante de ti. Veja bem, por essa abominação o Senhor te lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores
e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Né? Então veja que Deus condena, e até no final, aqui, versículo 14, fala que esses vão ser destruídos. Esses vão ser destruídos. Agora, amado, é uma realidade. A palavra de Deus, né, nos ensina sobre isso. Este pensamento, né, sobre reencarnação, este pensamento sobre consultar os mortos, sobre adivinhação, sobre esses agoreiros, né, pessoas que vão fazer algo para trazer azar, né, para alguém, trazer o mal para alguém. Deus condena tudo isso. Isso é abominação ao Senhor. Em quinto e último lugar, aqui a palavra de Deus nos ensina que o inferno é um lugar de tormento evitável. É um tormento evitável. Você pode evitar o inferno enquanto estiver nessa vida aqui. Essa é a realidade. Após, né, deixarmos esta vida, não há como evitar o inferno, não há como evitar os horrores do inferno, não há como evitar ali o sofrimento que é causado pelo inferno. Olha o versículo 29 do nosso texto de Lucas 16, o verso 29. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam. Como é que nós podemos evitar o inferno? Como é que nós podemos evitar esse sofrimento, né, eterno, qual a palavra de Deus descreve? Ouvindo a palavra de Deus. Veja que ele diz, verso 29, né? Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não vai vir ninguém do inferno, não vai vir nenhum parente seu para falar para você que você deve tomar um caminho diferente do que ele tomou. Muito menos do céu. Também não vai vir ninguém do céu, né? Já veio Jesus, mas não vai descer nenhum parente seu do céu também para chegar aqui para você, para falar para você: olha, você realmente precisa entregar sua vida a Jesus. Eu estou aqui no céu, eu estou num lugar bom. A palavra de Deus diz que não existe essas possibilidades. Você precisa, de fato, tomar a decisão de ouvir a palavra de Deus, de estudar, né, a palavra de Deus. Eu sei que hoje, né, há tantas religiões, há tanto engano, mas a palavra de Deus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O grande problema do brasileiro sempre foi, o grande problema dele, né, o sofrimento que sempre lhe acompanha, é dado a falta, né, de procurar ler, de procurar se informar sobre as coisas. Agora hoje, graças a Deus, né, nós temos uma escolaridade, inclusive, melhor, mas no passado era negado, né, a nós pelas autoridades, até mesmo para nos subjugar, para nos dominar, até mesmo a questão do estudo. Mas, amado, agora o conhecimento, né, o conhecimento, ele, de fato, ele liberta. O conhecimento certo liberta. E o conhecimento certo que vai libertar você do inferno é justamente o conhecimento sobre Cristo Jesus. Lá em João 8,32, né, um texto bem conhecido, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade a qual é dita ali é Jesus, é a verdade sobre Jesus Cristo. Tanto eu quanto você, enquanto nós não tomamos a nossa decisão ao lado de Cristo, de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos condenados a este inferno, o qual a palavra de Deus descreve. Nós estamos condenados a este sofrimento. Mas quando nós realmente entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós recebemos dele a vida eterna, o perdão pelos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz isso. Então você, para se desvencilhar, né, da condenação do inferno, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa dar ouvidos à palavra de Deus, dar ouvidos ao Evangelho. Deus disse para o homem que estava, né, no inferno, que os seus parentes que estavam vivos poderiam ir para aquele lugar se dessem ouvidos, poderiam não ir, para aquele lugar, se dessem ouvidos à mensagem do Evangelho. É preciso ouvir e crer na palavra de Deus. A mensagem central da Bíblia é que Jesus é o único Salvador, é o único meio de se desvencilhar do inferno. É o único Senhor. Essa é a mensagem. Crer em Jesus é o único meio de não ir para o inferno. João 3,16, um texto mais conhecido no mundo, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sempre digo isso, né? Não, a Igreja Batista não vai salvar ninguém.
Eu não tenho poder para salvar ninguém. Né? Não é o pastor que chega e coloca a mão sobre a cabeça da pessoa e faz uma oração poderosa e aquela pessoa agora vai ir para o céu. Não existe isso. A decisão, né, ao lado de Cristo é uma decisão pessoal. Você precisa crer em Jesus. Aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que é crer em Cristo, não é crer em uma igreja, não é crer em nenhuma outra pessoa. Atos 4:12, né, a palavra de Deus diz lá que em nenhum outro nome é dado entre os homens, né, seja no céu ou seja na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. É somente Jesus quem pode salvar. O Deus amoroso coloca diante de cada um de nós a possibilidade da vida eterna, da salvação eterna. E essa possibilidade é Jesus. Não há outro meio. Jesus mesmo disse lá em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. E lembra que ele tem que ser o seu único e suficiente Salvador. Não adianta você pensar, não, eu concordo, pastor, é Jesus mesmo, mas olha, a gente tem que perseverar. Não. A palavra de Deus diz que é Jesus. Nós devemos crer unicamente, exclusivamente em Jesus. Ele é suficiente. O sacrifício dele na cruz do Calvário é suficiente. Eu não preciso fazer nada para ajudar ele. Algumas pessoas estão pregando um Deus que não tem poder, né? Eu conheço um Deus que é todo poderoso e que tem poder naquela obra vicária a qual ele fez na cruz do Calvário. Ele tem poder ali para salvar não só a mim, mas toda a humanidade que já existiu, que irá existir sobre a face da terra. Então ele não precisa de uma forcinha, de uma ajudinha minha para ir para o céu, de maneira nenhuma. Eu sou salvo pela graça, né? O favor imerecido de Cristo a mim. E essa salvação é um dom. É o que é dito lá em Efésios, né? Diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Dom é um presente de Deus para a minha vida. E presente a gente não compra. Presente a gente recebe. Não é assim? Presente a gente recebe. Então, amada, a salvação da nossa alma, a forma como nós vamos nos desvencilhar do inferno, este lugar horrendo, qual a palavra de Deus descreve, é unicamente, exclusivamente por Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer disso de forma alguma. A história aqui, a qual Jesus conta, do rico e o Lázaro, é justamente para nos ensinar sobre essa realidade, de que, de fato, todos nós vamos morrer um dia. De fato, toda alma continuará vivendo eternamente. Todo homem continuará vivendo eternamente. Na vida eterna, ou com Cristo, ou no inferno. Espero que você, nessa manhã, tome, né? Se ainda não tomou, tome a decisão de entregar a sua vida a Jesus. De viver, né, a eternidade com Cristo. E não nesse lugar terrível, o qual é o inferno. Jesus nos ensinou aqui que só há dois destinos para o homem. A partir desta vida aqui, ou você está direto com Cristo, ou você está direto no inferno. Então, qual é a sua decisão? Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que decisão você vai tomar nessa manhã? Que decisão? Você vai esperar um pouco? Não, pastor, eu vou esperar um pouco. Você não sabe se você vai ter uma outra oportunidade. Lembra? Todos nós vamos morrer, nós não sabemos quando. Jesus, né, está nos alertando aqui nesse texto a respeito disso. Nós não sabemos quando. Com certeza esse homem, assim como o rico insensato, tinha vários planos, mas a morte chegou para ele sem prévio aviso. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Receba Ele, né, como seu Salvador pessoal. E nós, né, que somos salvos em Cristo Jesus, lembra o verso 29, né? Aqui do nosso texto ele diz, e disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Hoje, né, nós não temos mais aí Moisés, nós não temos aí mais os profetas, né, como naquela época, vivos aí entre nós. Nós temos a palavra de Deus e nós temos uma ordenança, a qual Deus deu à sua igreja, Deus deu aos salvos, que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E justamente para que as pessoas neste mundo não pereçam sem Cristo,
mas que elas recebam a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então nós como igreja, né, nós temos esta obrigação e que Deus nos ajude no fato de irmos, né, propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar.